18 anos na Missão Evangélica do Brasil, mas a tua história começa na Missão Evangélica do Brasil? Não, eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Eu sou oriundo da Vila Vintém, né? Nascido e criado na Vila Vintém. Muitos não sabem que eu tive envolvimento com as drogas, né? Com 14 anos, embora de uma família muito boa, uma família muito respeitada naquela comunidade, mas infelizmente com 14 anos eu acabei me enveredando no mundo das drogas. Passei durante 7 anos da minha vida nesse mundo, foi um período muito difícil para mim, Bispo André, Paulo, para os meus pais também, porque a dependência química, ela não só adoece o indivíduo, como também a sua família, principalmente aqueles que estão mais próximos de você, eles adoecem também junto contigo. Mas na época tinha o meu tio, pastor Daniel. Pastor Daniel era obreiro na Missão Evangélica do Brasil, ali na Vacaria, que hoje é o Bispo Vinícius, né? Cancela, né? E nessa época minha, né, do mundo das drogas, o meu tio me chamava para ir na igreja, para eu ir lá visitar. E eu tinha em torno de meus 17 anos. Eu ia para os cultos, assistia, e às vezes ele falava assim comigo: é hoje, Jansenê, você vai aceitar Jesus hoje? Eu falei: tio, hoje não dá. E era ali na Vacaria, que depois o Bispo Davi assumiu, né? Aí fiquei um período afastado, até que eu fui para um centro de recuperação em Paraíba do Sul, e lá foi o meu encontro com Jesus, nesse centro de recuperação. Fiquei lá por um período, André. E para mim, naquele centro de recuperação, embora ter estudado num seminário renomado, que é o Batista do Sul, e a gente sabe que o seminário ele não faz pastor, mas todo vocacionado ele tem que se preparar para o ministério. Fiquei lá um período, depois saí, fui para me preparar para o ministério pastoral. Só que nesse período, meu tio, quando eu voltei, eu estava orando para que Deus me desse uma igreja, né? Voltei para a Vila Vintém, depois de 5 anos, convertido, e conheci Elisa. E eu conhecendo Elisa, passei a visitar os cultos da missão. Davi estava com acho que 4 anos de ministério ali na Vacaria. Foi quando Deus tocou no meu coração para que eu ficasse na Missão Evangélica do Brasil. E aí conversei com o Bispo Davi, fiquei, né, ali na Vacaria na época. E dali começou tudo, André. O Bispo Davi, como você sabe, me abraçou, e me abraçou muito bem. Eu lembro que na época ele conversou comigo, ele falou: Jansenê, você tem chamado de Deus, vai se preparar. Me deu todo o apoio que eu precisava. Durante 1 ano que ali eu fiquei, depois eu assumi a liderança de jovens, depois fui superintendente da escola dominical, casei, fui consagrado ao diaconato, depois ao presbitério. Então a minha chegada à Missão Evangélica do Brasil foi através do meu tio. E o meu primo, né, o Cláudio, que é filho do pastor Daniel, foi eles que me apresentaram a Missão Evangélica do Brasil. E na minha escolha acertei, né, André? Porque hoje, né, eu sou aí um dos bispos, pela misericórdia de Deus, na Missão Evangélica do Brasil, né? O ministério meu cresceu, na Missão Evangélica do Brasil eu casei, na Missão Evangélica do Brasil eu fiz amigos como você, como o Paulo e tantos outros, que alguns não pertencem nem à nossa denominação. Sim. Me deu um ministério honrado. Então eu sou muito grato ao Bispo Davi, Bispo João, a toda a liderança, pastor Irapuã, Bispo Irapuã, pastor, Bispo André Carlos. Eram pessoas que me receberam na época, né, muito jovem, me receberam muito bem. Então a minha chegada na Missão Evangélica do Brasil foi através do meu tio, pastor Daniel. Pastor Daniel, né? Tu vai pro centro de recuperação na idade de 17 anos, mais ou menos? Fui para o centro de recuperação com 19, André. 19 anos? 19 anos fui para o centro de recuperação. 19 anos. E o funcionamento de um centro de recuperação? Tu lembra mais ou menos aí? Lembro. Foi muito bacana essa pergunta sua, porque isso tira a dúvida de muitas mães, né, e jovens que estão ouvindo, até porque é uma realidade hoje, e a igreja, André, é muito bom você citar,
fazer essa pergunta, porque é uma realidade hoje. Até eu conversei com o Bispo Davi e tenho orado por isso, para que a Missão Evangélica do Brasil tenha um centro de recuperação próprio, para que a gente dê toda a assistência para famílias, porque a igreja é um hospital. Então, nós recebemos, né, pessoas de vários lugares, e famílias estão enfrentando esse drama, né, filhos de obreiros, filhos de pastores, né, e constantemente eu sou procurado por alguém para poder enviar para um centro de recuperação. Então, respondendo à sua pergunta, o centro de recuperação, ele tem como base, né, eu me refiro aqui aos centros de recuperação cristão, tem como base a pregação do Evangelho. Eu, quando cheguei lá em Paraíba do Sul, nós tínhamos a devocional pela manhã, nós tínhamos um culto na parte da tarde, que era a direção do centro de recuperação que ministrava, na época era o pastor Fernando, que hoje é o secretário-geral da Junta de Missões Nacionais, um grande amigo que me ajudou muito no meu período de formação. E ao chegar lá, eu enfrentei uma crise muito grande, André, porque não é fácil. O centro de recuperação, quando você chega no centro de recuperação, e principalmente quando você toma uma decisão com Cristo, Cristo ele te coloca na parede, ele mostra o seu estado. E muitas das vezes você olhar o estado que você se encontra dentro do centro de recuperação, ou uma ou outra, você enfrenta a realidade com Cristo, ou você pula do barco. É o que acontece com muitos. Se você for ver, André, é uma estatística até muito, muito triste, mas é uma realidade. De 1.000 pessoas que passam por um centro de recuperação no ano, você tira apenas, isso forçando a barra, apenas 10% que se recupera. E esse período meu, eu já estava com 2 meses no centro de recuperação, foi quando eu tive uma experiência com Cristo. A minha experiência não foi dentro das 4 paredes. Você sabe que eu gosto muito de jogar bola, né? Hoje já não dá tanto, a idade não ajuda muito, mas eu gostava muito de futebol. E quando eu cheguei no centro de recuperação, eu estava sentado, calçando um tênis velho para jogar bola. E eu recebi uma carta da minha mãe. Minha mãe não era cristã. Eu não tinha ninguém na minha família. O primeiro a se converter lá em casa foi eu, o ovelha negra da família, o que dava mais trabalho. Filho e único? minha mãe... Oi, Paulo? Você era filho único? Não, 5 irmãos. 5 irmãos. Aí eu recebi uma carta da minha mãe, que minha mãe dizia o seguinte: meu filho, só tem uma pessoa que pode transformar você. E essa pessoa se chama Jesus. E esse lugar é o último lugar para você. Sua mãe não tem mais força. Seu pai não tem mais força. Caramba. E eu lembro que eu abaixei minha cabeça. E essa foi as minhas palavras. Eu lembro que fosse hoje, André. Eu falei: Deus, se tu existe, como é pregado neste lugar, como meu tio fala comigo, minha mãe me manda essa carta, muda minha vida a partir de hoje. E eu lembro que eu falei: mas muda por completo. Eu não quero mais volta. Eu fiz essa oração e fui jogar bola. No outro dia tinha um culto. Eu levantei o culto, eu ficava muito indiferente. Eu olhava as horas para ir embora logo. Mas no outro dia, depois de fazer essa oração rápida, que eu sentei naquele culto e começou a cantar um louvor, que eu acho que você já ouviu falar. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Senhor fez uma flor a brotar. E eu chorava como criança, André. E ali eu pude entender que Deus estava me abraçando, que Deus estava me perdoando e que Deus estava me dando a oportunidade de recomeçar a minha vida. Mas interessante, eu conversei com o Bispo Davi esses dias, eu falei sobre isso com ele. Qual foi o meu diferencial, até dos dias de hoje? A gente observa que as pessoas vão lá na frente e levantam a mão, né? A gente observa que as conversões hoje muitas vezes são muito baseadas em emoção, situações, mas muitas vezes não é aquela conversão verdadeira de arrependimento, de contrição. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus, André, eu tive uma consciência de pecado muito forte. E eu pude perceber que o meu problema não eram as drogas, André. Eu pude perceber que o meu problema não eram as drogas, mas na verdade uma vida de pecado que eu vivia longe de Deus.
E Jesus me mostrou isso claramente. E lá nós tínhamos uma igreja que nós íamos assistir, a Igreja Batista Betel. Inclusive eu estive lá nos 33 anos da igreja. A igreja fez questão de me convidar para ser o preletor, me deu essa honra de ministrar nos 33 anos da igreja. Fiz muitos amigos lá. E Jesus me fez ouvir isso. Quem eu era, o estado que eu me encontrava. E que pela sua graça, e o apóstolo Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então a minha trajetória começou ali. E eu pude entender que, na verdade, o Senhor ele queria mudar o meu coração, a minha mente, a minha maneira de pensar. E lá eu fiquei, André, todo aquele processo, né, de busca com Deus, de monte, de oração, e Deus me trabalhando na minha vida, me transformando de dentro para fora. E eu fiquei durante 6 meses, André. E quando eu bati 6 meses naquele centro de recuperação, já transformado, vida restaurada, eu botei no meu coração que eu tinha que salvar a minha família. Eu tinha que voltar para casa e falar de Jesus para os meus irmãos, eu tinha que falar de Jesus para os meus pais, até que na época o pastor, as missionárias que lá estavam, me procuraram e falaram: Senê, Deus tem uma obra com você neste lugar. Deus não quer que você vá embora daqui. Rapaz, aquilo foi como uma bomba no meu coração. Porque depois de 3 meses convertidos, aquilo foi gerado. E a Bíblia fala que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta ela vem do Senhor. E eu tinha botado no meu coração, depois de convertido, que eu tinha que voltar para casa e salvar a minha família. Até que eu fiquei muito angustiado, e eles perceberam, e a própria direção do centro de recuperação falou: ó, o Jansenir não vai ficar, ele vai embora. Ele já botou no coração dele. Até que eu vim aqui no Centro do Rei trazer um líder da Igreja Batista Betel, em Realengo. Ele não conhecia, então o pastor pediu para que eu fizesse essa gentileza. E eu perguntei a ele se ele tinha alguma Bíblia dentro do carro. Ele falou que não tinha, e eu precisava ler a Bíblia naquele momento. E Deus falou comigo numa loja, depois de nós, ali em Realengo. Deus falou comigo: aquele que negar pai e mãe por minha causa e por minha obra. Eu lembro que daquele dia eu voltei para o centro de recuperação, procurei a direção e falei: Deus me quer aqui. E lá eu fiquei, André, por 4 anos, e saí de lá, daquele centro de recuperação, coordenando a parte financeira, coordenando dinâmica, pregando para os jovens, líder na Igreja Batista Betel. Depois eu já não morava mais lá dentro do centro de recuperação, morava num apartamento cedido pelo centro de recuperação. Ia de manhã para lá. Lá eu retomei os meus estudos, porque eu tinha parado na 8ª série. Sempre fui um menino que gostava muito de estudar, mas as drogas empatou os meus estudos. Meu período antes das drogas, tinha estudado Centro de Tecnologia, Valdo Lodge, melhor aluno do Centro de Tecnologia, Valdo Lodge. Tinha parado tudo. A primeira coisa que eu fiz foi retomar os meus estudos. Lá eu terminei o meu 2º grau e depois eu voltei para o Rio de Janeiro. Foi quando eu encontrei a missão e conversei com o Bispo Davi. E o Bispo Davi, naquele momento, me apoiou. E eu falei: Davi, estou prestando vestibular para o Batista do Sul, ora por mim. Graças a Deus fui aprovado e ingressei no Batista do Sul e segui aí o ministério.